Córbulo e a Armênia. Cneus Domitius Corbulo. Domício Córbulo, um dos mais proeminentes generais romanos de sua época, costumava afirmar que o inimigo se conquista não apenas com força bruta, mas também com paciência e trabalho meticuloso, comparando essa conquista à ação de uma picareta. Durante o reinado de Augusto e de seus sucessores, o poder romano foi sustentado pelo controle absoluto sobre o exército. Para os imperadores, o apoio militar era vital. Era essencial possuir habilidades políticas para acalmar o Senado e controlar a opinião pública. Mas, no fundo, o maior risco vinha de generais que, se tivessem ambições, poderiam usar suas legiões para obter poder, como fizeram Sula ou César. Augusto, por exemplo, confiou a membros de sua família a liderança nas campanhas militares mais importantes, mas poucos de seus sucessores conseguiram fazer o mesmo. Inicialmente, Tibério confiou nas habilidades de seus filhos Germânico e Druso, o jovem, mas a morte de ambos nos anos 19 e 23 d.C. deixou o império sem herdeiros militares aptos para a tarefa. Calígula, Cláudio e Nero, além de não possuírem parentes homens para liderar batalhas em seu nome, tampouco tinham experiência militar suficiente para confiar essa tarefa a generais de sua confiança. Isso fazia com que fossem muito cautelosos ao permitir que seus comandantes ganhassem fama e influência, pois o imperador não poderia ser eclipsado por um senador, especialmente no campo das conquistas militares, uma área de grande prestígio para a aristocracia romana. Entretanto, os imperadores precisavam do Senado para governar e administrar as províncias. Os senadores, que se viam como a elite mais capacitada para esses cargos, precisavam de oportunidades para alcançar distinção, sendo fundamental que o imperador oferecesse tais oportunidades. Ao fazer isso, o imperador garantia a lealdade do Senado, mas sempre com o risco de que esse mesmo Senado, com o tempo, acumulasse poder suficiente para tornar-se um rival político. Tibério, com sua prudência, comparou o trabalho de um imperador a segurar um lobo pelas orelhas, uma referência à delicada e volúvel relação com os senadores. Nos tempos do Principado, a estrutura de comando militar era semelhante à da República, mas com diferenças notáveis. Sob o controle direto do imperador, as legiões eram agora comandadas por generais chamados de legados, e não mais por proconsúles ou propretores como na República. A maior parte das legiões foi deslocada para províncias diretamente controladas pelo imperador. Apenas uma legião foi mantida por Augusto sob o controle de um procônsul. Essa mudança refletiu a maior autoridade do imperador, que possuía um imperium superior, maius imperium, aos procônsules e um poder quase absoluto sobre o exército. No entanto, essa prerrogativa raramente era mencionada publicamente e nunca fazia parte dos títulos formais de Augusto. Os soldados, ao invés de jurar fidelidade ao Senado e ao povo de Roma, agora prestavam juramento de lealdade pessoal ao imperador, o que mudava a dinâmica do comando. Além disso, cada unidade militar agora carregava um imago, uma representação do busto do imperador, reforçando sua identidade e lealdade. A carreira senatorial no período imperial seguia um percurso tradicionalmente estabelecido, mas com adaptações ao novo regime. Um jovem senador começava sua carreira como tribuno militar em uma legião, passando de 1 a 3 anos em serviço. Outros tribunos, conhecidos como Tribuni Angusti Clavi, pertenciam à classe equestre e comandavam unidades auxiliares. Aos 30 anos, um senador tinha expectativa de ser nomeado legado de uma legião, com um período médio de serviço de cerca de 3 anos. Aos 40 anos, era possível alcançar o cargo de legatus Augusti pro praetore, onde comandaria uma província e até 3 legiões, ou, em casos excepcionais, 4. Apesar das semelhanças com a estrutura da República, houve uma mudança significativa nas dinâmicas de poder. Agora, o sucesso não dependia mais de alianças no Senado ou vitórias eleitorais, mas sim do favor do imperador. As ações dos generais estavam cada vez mais subordinadas aos interesses do imperador, que não hesitava em controlar diretamente suas operações. Césares afirmavam que a liberdade de ação dos generais era mais restrita no Principado do que na República, com maior vigilância e regulação de suas atividades. Suetônio relata que Augusto acreditava que a pressa era inimiga da eficácia militar. Seus princípios de liderança eram baseados em paciência e precisão, e ele costumava dizer, mais agilidade, menos velocidade, e é melhor um comandante prudente do que um ousado. A prudência era essencial para garantir que os generais seguissem os objetivos do imperador, sem agir por conta própria ou arriscar vitórias prematuras. Todas as operações militares, especialmente as ofensivas, precisavam da autorização expressa de Augusto. Dessa forma, mesmo com a autoridade formal de comandar legiões e províncias, os legados eram, em última análise, agentes do imperador.
Nenhuma grande ação militar poderia ser realizada sem a permissão direta do príncipe, com todos os movimentos e estratégias sendo regulados de perto pela autoridade central de Roma. O imperador tinha a responsabilidade de designar os oficiais para os postos provinciais e decidir a duração de seu mandato. Sua supervisão sobre as atividades desses legados era intensiva, muito mais do que o Senado poderia exercer em qualquer momento de sua história. No entanto, a distância entre Roma e as províncias tornava impossível para o imperador controlar todos os detalhes das ações de seus legados. Isso, por sua vez, oferecia aos governadores uma grande oportunidade de mostrar sua habilidade. Esperava-se que um governador estivesse apto a liderar suas tropas em campanhas militares, respondendo a revoltas internas ou ameaças externas, sem a necessidade de obter permissão prévia de Roma. Um exemplo claro de suas responsabilidades pode ser visto nas realizações de Tibério Plaucio Silvano Eliano, legatus Augusti pro praetore em uma das províncias do Danúbio, na segunda metade do século I d.C. Ele registrou, em uma inscrição, algumas das inúmeras tarefas militares e diplomáticas de seu mandato, que ilustram o alcance de suas atribuições. Ele foi responsável por fazer com que mais de 100.000 pessoas do outro lado do Danúbio pagassem tributo a Roma, incluindo suas famílias e líderes. Além disso, conseguiu sufocar uma rebelião dos Sármatas, embora tivesse enviado boa parte de suas forças em uma expedição à Armênia. Silvano também forçou reis antes hostis ou desconhecidos para com Roma a venerar os estandartes romanos na margem do Danúbio. Ele conseguiu, ainda, libertar os filhos dos reis dos Bastarnas e dos Rocholanos, que haviam sido capturados, e, ao devolver esses prisioneiros, fortaleceu a paz na região. Outro feito importante foi a vitória sobre o rei dos Citas no cerco de Quersoneso, além de ter contribuído com uma grande quantidade de trigo para o abastecimento de Roma. Graças a essas realizações, o Senado, sob o convite do imperador Vespasiano, conferiu a Silvano honras triunfais para marcar o sucesso de seu governo. A inscrição que celebra suas conquistas não difere das comemorações tradicionais da aristocracia romana, reconhecendo feitos importantes como a realocação de tribos, a supressão de revoltas, a defesa de aliados e o fortalecimento do poder de Roma. No entanto, o que se esperava de um legado imperial era realizar essas tarefas com competência, mas sem ultrapassar os limites de suas ordens, evitando buscar glória pessoal ou realizar conquistas não autorizadas. Cneo Domício Córbulo era um homem de grande estatura e robustez, que exibia a imagem de um soldado perfeito e possuía um talento natural para conquistar o respeito, especialmente entre os legionários. Embora pouco se saiba sobre seus primeiros anos de vida, sua família era rica e influente. Seu pai, que chegou ao cargo de cônsul em 39 d.C., foi escolhido para completar o mandato de um magistrado que havia sido afastado por um processo de impedimento. Sua mãe, Milonia Cesonia, foi casada 6 vezes e era a última esposa de Calígula. Em 47 d.C., Córbulo foi nomeado legado da Germânia Inferior por Cláudio. Na época de sua chegada, a província havia sido devastada pelos Caucos, uma tribo germânica que realizava incursões frequentes nas terras romanas, saqueando a região da Gália. Esses guerreiros germânicos eram conhecidos por seus ataques rápidos, utilizando pequenas embarcações para descer os rios e realizar suas investidas. O modo de agir dos Caucos era uma prática comum entre os povos da área, que se tornariam famosos no futuro como vikings. Os Caucos eram liderados por Ganasco, um chefe guerreiro que havia desertado de uma unidade auxiliar romana, o que o tornava um inimigo ainda mais perigoso, pois os romanos o haviam treinado em suas táticas de combate. Quando Córbulo chegou à Germânia Inferior, ele respondeu com rapidez, utilizando tanto suas forças terrestres quanto esquadrões navais da frota que patrulhava o Reno e o Mar do Norte, a Classis Germânica. Córbulo organizou pequenas unidades para interceptar os saqueadores e enviou embarcações romanas para perseguir as embarcações germânicas. Apesar da dificuldade em enfrentar os ataques rápidos dos Caucos, Córbulo obteve sucesso em repelir essa tribo da província romana. Depois, ele focou em disciplinar seu exército, submetendo-o a um treinamento intenso. É dito que ele executou 2 legionários que estavam construindo fortificações por negligenciarem suas espadas, algo que Tácito registra como um exemplo da dureza e da disciplina rígida que ele impunha a seus soldados, embora o próprio historiador tenha considerado essa história exagerada. No entanto, é plausível que, como o exército da região já estava em um estado de preparo mais baixo antes de sua chegada, muitos soldados não estivessem suficientemente treinados, o que tornava a imposição de disciplina severa necessária. Em 43 d.C., grande parte do exército das províncias germânicas, incluindo 3 legiões e muitos auxiliares,
foi transferida para compor a força de invasão para a expedição à Britânia sob o comando de Cláudio. Com isso, as unidades menos experientes e os oficiais menos ambiciosos ficaram na região, dificultando a manutenção da prontidão total do exército. Quando Córbulo considerou que seu exército estava preparado, ele cruzou o Reno e avançou em direção à costa do Mar do Norte. Seu primeiro encontro foi com a tribo dos Frisii, que já havia atacado tropas romanas em 28 d.C. e não havia sido totalmente subjugada. Ao ver a força e confiança do exército de Córbulo, os líderes dos Frisii se renderam, permitindo que os romanos estabelecessem uma guarnição em seu território. Córbulo então avançou em direção às terras dos Caucos, enviando emissários para exigir sua submissão. Além disso, organizou o assassinato de Ganasco, o líder cauco, que havia escapado após a derrota de suas forças. Esse tipo de ação, embora comum na história romana, reflete a disposição dos romanos de recorrer a métodos questionáveis para lidar com líderes inimigos. O assassinato de Ganasco, no entanto, não resultou em uma rendição fácil dos Caucos. Em vez disso, os guerreiros germânicos resistiram ferozmente. No entanto, no auge da campanha, Córbulo recebeu ordens de Cláudio para interromper a ofensiva e retornar com suas tropas à província. Tácito não deixa claro quanto o imperador sabia sobre as atividades de Córbulo, mas é provável que os despachos do próprio general tenham sido a principal fonte dessas informações. Cláudio, que já havia enfrentado uma tentativa de rebelião de um governador provincial em 42 d.C., não queria permitir que Córbulo ganhasse mais fama ou autoridade militar, temendo que ele se tornasse uma ameaça ao seu próprio poder. Roma mais uma vez provou que a inveja e a ambição de seus imperadores e generais foi um dos principais motivos do império não ser ainda mais poderoso. Córbulo obedeceu prontamente ao chamado de retornar a Roma. Não havia outra opção senão cumprir as ordens, ou arriscaria ser executado rapidamente. Contudo, não deixou de expressar, em um comentário nostálgico, como os generais romanos dos tempos antigos tinham sorte, referindo-se à liberdade que os magistrados da República possuíam para buscar a glória sem tantas restrições. Apesar de ser chamado de volta à capital do Império, Córbulo foi recompensado com honras triunfais, um reconhecimento por suas notáveis realizações. Ao trazer todas as suas tropas, incluindo a guarnição posicionada entre os Caucos, para a margem ocidental do Reno, Córbulo ordenou a construção de um canal ligando o Reno ao rio Mosa. Projetos como esse eram úteis não apenas para manter os soldados ocupados em boa forma quando não estavam em treinamento militar intenso, mas também ofereciam benefícios diretos às províncias romanas. O legado responsável por tal iniciativa frequentemente recebia elogios do imperador pela eficiência dessas obras. Tácito prossegue seu relato, mencionando um episódio que envolveu Cúrcio Rufo, o legado da província vizinha à Germânia Superior. Rufo havia utilizado seus legionários para explorar uma nova mina de prata. Infelizmente, muitos homens se acidentaram ou morreram no processo, e os lucros gerados pela mina foram escassos. No entanto, surpreendentemente, Rufo também foi agraciado com honras triunfais, triunfalia. Tácito, com um toque de ironia, narra que, após esse episódio, os próprios legionários escreveram ao imperador Cláudio, sugerindo que ele concedesse a honra de forma automática a todos os legados, sem que eles precisassem se envolver em projetos difíceis e ineficazes. Embora Córbulo tenha alcançado considerável sucesso na Germânia, foram suas campanhas no Oriente que realmente solidificaram sua reputação como um dos maiores generais romanos do século I d.C. Para compreender melhor suas ações no Oriente, é necessário revisar brevemente o contexto das relações entre Roma e a Pártia. A Pártia surgiu como reino mais poderoso após o colapso do Império Seleucida no final do século II a.C., com a dinastia Arsácida assumindo o controle de uma vasta área, que incluía partes do moderno Irã e Iraque. A população parta era extremamente diversificada, com cidades helênicas como Seleucia e Ctesifonte, tribos pastorais e seminômades. A estrutura política parta era feudal, com a maior parte do poder concentrado nas mãos de 7 grandes famílias nobres, embora o rei tivesse autoridade teórica sobre todos. O exército parta era composto principalmente pela cavalaria, incluindo arqueiros montados e os temidos catafractários, que eram cavaleiros pesadamente armados. Essa combinação de forças criava um problema distinto para as legiões romanas, pois os arqueiros partos eram extremamente habilidosos com seus arcos compostos, atacando de longe e dificultando qualquer tipo de aproximação. Os catafractários da Pártia, temidos e reverenciados por todos,
Eram cavaleiros de elite cuja presença nos campos de batalha trazia consigo o peso de um poder quase imbatível. Sua formação de combate era uma combinação mortal: pesados, cobertos de armaduras imponentes, montados em cavalos gigantescos, empunhando lanças longas chamadas contos, cujas lâminas podiam cortar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. Era uma unidade cuja ferocidade nas batalhas eclipsava qualquer outro exército, uma força que, em sua máxima potência, fazia os romanos estremecerem. No entanto, apesar de sua invencibilidade física, os exércitos partos, embora imponentes, eram muitas vezes prejudicados pela falta de uma liderança eficaz e pela desorganização interna. A supremacia dos catafractários, mesmo sendo formidável, dependia de mais do que uma simples combinação de cavalaria e arqueiros. Eles precisavam de um comandante forte, algo que, em muitas ocasiões, lhes faltava. Nos anos finais da República Romana, o horizonte se tornava mais sombrio à medida que a relação entre Roma e a Pártia se tornava cada vez mais tensa. A partir do momento em que Crasso, em sua busca pelo brilho da glória, invadiu a Pártia sem razão justificada, um conflito explosivo se iniciou, culminando em uma das maiores derrotas da história romana. Em 53 a.C., quando Crasso enfrentou os partos sob o comando do astuto Surena, o campo de batalha foi um terreno traiçoeiro. Os romanos, habituados à força de suas legiões e confiantes em sua superioridade, não podiam competir com a habilidade mortal dos arqueiros partos. Crasso, em sua arrogância e desejo de fama, subestimou os partos e foi pego de surpresa. Suas legiões, com pouca flexibilidade e pesadas armaduras, foram rapidamente atiradas para a destruição. Quando a Batalha de Carra se consumiu em tragédia, a humilhação de Roma foi colossal. A derrota não foi apenas militar, mas também psicológica. Crasso, incapaz de se adaptar ao terreno e ao estilo de combate dos partos, viu seu sonho desmoronar diante da destruição de seu exército. A resistência parta, imbatível e bem abastecida, manteve seus arqueiros em movimento, enquanto os romanos esperavam em vão por um fim à chuva de flechas. Para Crasso, a perda foi ainda mais devastadora. Após a morte de seu filho Públio, ele finalmente tentou reunir suas forças e liderar com coragem, mas o peso do fracasso já havia caído sobre ele. Quando ordenou a retirada, foi tarde demais. Em uma tentativa desesperada de salvar algo do desastre, sua retirada resultou na aniquilação do que restava de suas tropas. E ainda, em um golpe final, Crasso, enquanto tentava negociar uma trégua, encontrou a morte em mãos inimigas, sua cabeça sendo enviada como um troféu para o rei da Pártia. A derrota de Crasso e a captura de seus soldados não eram apenas uma derrota militar, mas também um reflexo do destino de Roma, cujos grandes planos estavam prestes a se desfazer. Alguns dos prisioneiros de Crasso, segundo rumores não confirmados, foram vendidos como escravos. Mas em meio à ruína, uma chama de resistência ainda se manteve acesa. Cássio Longino, futuro conspirador da morte de César, foi um dos poucos sobreviventes que conseguiu escapar para a Síria e manter viva a memória da luta. No entanto, a vingança que Roma tanto desejava nunca chegou a ser concretizada. A morte de César em 44 a.C. não permitiu que Roma, ainda fundada em sua guerra civil, revidasse contra os partos. Mesmo assim, as forças partas, embriagadas pela confiança após a vitória de Carras, cometeriam erros fatais ao longo das décadas seguintes, sendo derrotadas por Roma em 39 a.C. e 38 a.C., com a morte de Pacoro, filho do rei, marcando um ponto de inflexão. O medo da liderança parta foi mostrado quando o próprio comandante Surena, herói de Carras, foi executado pelo rei Orodes, que temia o crescimento de seu poder. Foi somente em 36 a.C., quando Marco Antônio liderou sua expedição contra a Pártia, que Roma tentou novamente. Aprendendo com os erros de Crasso, Antônio ajustou suas táticas, levando consigo uma cavalaria maior e uma infantaria ligeira com arcos e fundas. Porém, a sorte não estava ao seu lado. A velocidade e a flexibilidade da cavalaria parta, sempre uma vantagem em sua própria terra, tornaram-se novamente determinantes. O cerco à cidade de Fraapsa se transformou em uma luta sangrenta, mas foi a falha em manter seus suprimentos e recursos que levou à retirada de Antônio, uma decisão amarga e custosa. Embora a derrota não tenha sido tão catastrófica quanto Carras, a expedição de Antônio foi, sem dúvida, outro golpe na autoestima romana. Porém, após a vitória de Otaviano na Batalha de Áxio, Roma, agora sob o comando de Augusto, adotou uma postura mais cautelosa. Durante quase uma década, a questão parta foi deixada em segundo plano, mas a diplomacia de Augusto logo traria de volta os estandartes romanos e as águias legionárias perdidas em Carras e em outras batalhas. Quando Tibério foi enviado ao Oriente, ele garantiu um retorno triunfante dos símbolos romanos,
estabelecendo um período de equilíbrio tenso entre as duas grandes potências. A luta por poder não estava apenas no campo de batalha, mas nas sombras da diplomacia. A Pártia, vendo o domínio de Roma na Armênia, tentou colocar seus próprios governantes lá, mas Roma, sempre atenta, respondeu com força. Quando Nero ascendeu ao trono, ele enviou Córbulo para restaurar a influência romana na região. O que se seguiu foi uma série de lutas, não apenas por territórios, mas pela honra e sobrevivência de Roma e da Pártia. Córbulo, astuto e respeitado, comandou as legiões romanas com habilidade, e sua campanha na Armênia se tornaria um símbolo da resistência romana diante das ameaças do Oriente. A Era de Roma, marcada por seus triunfos e falhas, não foi apenas uma história de conquista, mas de resistência e adaptação. Nas sombras do poder, Roma e Pártia se observavam, conscientes de que cada vitória, cada derrota, poderia ser apenas um passo para o próximo confronto. No início, Roma acreditava que a questão armênia poderia ser resolvida pela diplomacia, sem a necessidade de sangue. O plano era claro. Tiridates deveria ir a Roma, onde Nero receberia formalmente, concedendo-lhe o título de rei. Uma solução pacífica parecia ao alcance. Mas o cenário político e as ambições dos envolvidos logo transformariam essa esperança em um campo de batalha. Córbulo, com sua astúcia e habilidade estratégica, não deixou nada ao acaso. Enviou emissários, muitas vezes centuriões, para transmitir as intenções romanas a Vologazes, mas, ao mesmo tempo, começou a preparar seu exército para o pior. Sabia que a diplomacia só era eficaz enquanto a força militar estivesse pronta para ser acionada. O imperador Nero, com sua visão estratégica, já havia ordenado o reforço das legiões sírias, convocando novos recrutas. Esse movimento, aparentemente rotineiro, escondia um profundo significado. Em um império que, gradualmente, começava a depender menos dos cidadãos italianos e mais das províncias para o serviço militar, as campanhas exigiam novas estratégias de recrutamento. O recrutamento nas províncias orientais era mais organizado, com esforços coordenados para reunir homens dispostos a se alistar. As legiões romanas estavam se transformando, e o impacto dessa transformação ressoava não apenas nos campos de batalha, mas na própria sociedade romana. Quando Córbulo assumiu o comando, encontrou um exército em ruínas, desmotivado e mal preparado. O relato de Tácito, que o descreve com uma impressionante atenção aos detalhes, revela um quadro sombrio. Legiões desorganizadas, mal disciplinadas e fisicamente despreparadas para uma guerra exigente. Soldados antigos, que jamais haviam participado de uma campanha real, estavam misturados com novos recrutas, mal equipados e sem treinamento. A situação era crítica, mas Córbulo, um comandante forjado nas batalhas da Germânia, sabia como transformar essa bagunça em uma força de combate imbatível. Em um esforço implacável, Córbulo iniciou um processo de depuração e treinamento rigoroso. Ele mandou embora aqueles cujas condições físicas os tornavam incapazes de servir e instaurou um regime de treinamento intenso, onde as dificuldades eram constantemente desafiadas, como no treinamento nas montanhas. O inverno implacável das montanhas da Síria preparava suas tropas para o frio brutal da Armênia. Tácito narra casos de soldados que sofreram congelamento extremo, com amputações inevitáveis, e até sentinelas que morreram congeladas em seus postos. Essas histórias não eram apenas advertências. Elas eram lições de resistência. Córbulo, em sua liderança, partilhava das dificuldades de seus homens. Andava entre as fileiras, elogiava os que trabalhavam com afinco e mostrava-se um exemplo de disciplina. Seu comportamento criava uma conexão vital com suas tropas, o que transformava a severidade em uma força moral poderosa. Mas Córbulo não era apenas um mestre de disciplina. Ele sabia que a deserção era uma ameaça constante. Então, em um gesto ousado e implacável, ele ordenou que todos os desertores fossem executados. Sua decisão enviava uma mensagem clara. A unidade e a lealdade do exército estavam acima de tudo. Embora alguns desertassem, a estratégia de Córbulo trouxe resultados. Suas forças ficaram mais coesas e confiantes. Mas o verdadeiro teste para Córbulo não seria apenas treinar um exército, mas também guiá-lo por meio da guerra. Logo, a diplomacia de Roma se deteriorou, e os embates começaram. Tiridates, o líder armênio, ignorou a oferta romana e a tensão se intensificou. Córbulo posicionou suas forças nas fronteiras armênias e começou a construir fortalezas, preparando-se para o que parecia inevitável. Quando um de seus oficiais, Pácio Orfito,
Decidiu tomar uma atitude ousada e atacar o inimigo sem esperar ordens explícitas. A situação tomou um rumo inesperado. A resposta armênia foi feroz. O exército de Córbulo, ainda inexperiente e mal coordenado, sofreu uma derrota vergonhosa. O pânico se espalhou entre os soldados, e as tropas recuaram desordenadamente. Em uma demonstração de liderança inflexível, Córbulo aplicou uma punição exemplar. Ele isolou as tropas derrotadas, forçando-as a acampar fora do perímetro, expostas à vergonha de sua falha. Esse ato, embora severo, foi uma lição sobre a importância da disciplina. Ele sabia que, para fortalecer o espírito do exército, o erro não poderia ser ignorado, mas corrigido com dureza. Mas, por fim, Córbulo permitiu que as tropas voltassem ao acampamento, talvez reconhecendo que a lição fora aprendida. Com a guerra aberta, Córbulo adotou táticas de pressão constante. Ele dividiu seu exército em colunas menores, uma estratégia ousada, que permitiu atacar vários pontos ao mesmo tempo. Córbulo sabia que, para enfrentar a mobilidade superior de Tiridates, teria que ser ainda mais astuto. Além disso, ele utilizou a diplomacia, conseguindo que tribos da fronteira armênia se alinhassem com Roma e atacassem Tiridates de outras direções. A luta não era apenas física, era também política e psicológica. Vologases, que inicialmente parecia hesitar, foi incapaz de fornecer suporte suficiente a seu irmão, já que sua atenção estava voltada para uma rebelião interna. Tiridates, isolado, enviou emissários a Córbulo, questionando o motivo de Roma seguir com a campanha apesar de ter entregue reféns durante as negociações. A resposta de Córbulo foi clara e implacável. Tiridates deve ir a Roma, para que Nero conceda oficialmente o poder a ele. A linha entre diplomacia e guerra estava borrada, mas a mensagem era nítida. A grande Roma não se curvaria diante de ameaças externas. A partir daí, o futuro da Armênia estava em jogo, e o implacável Córbulo, com sua visão estratégica e imensa determinação, começava a moldar o destino daquela terra, tecendo uma história de guerras, vitórias e alianças que se refletiriam por gerações. O que começara como um conflito aparentemente resolvível pela diplomacia transformou-se em um confronto que forjaria o Império de Roma e a memória de um comandante que levou suas legiões ao limite, em nome da grandeza de Roma e da estabilidade do Oriente. Na alvorada de um confronto épico, Roma e os partos se preparavam para um encontro decisivo. Uma reunião foi agendada entre os romanos e os partos, mas Córbulo, com sua astúcia militar, desconsiderou a sugestão de Tiridates de se reunir com uma escolta de legionários desarmados, diante de seus 1000 arqueiros montados. A guerra era muito mais do que simples encontros diplomáticos, e Córbulo sabia disso. Ele não apenas levou todas as suas tropas, incluindo a temida Sexta Ferrata, mas também reforçou sua posição com 3.000 homens da Terceira Gálica. Essa manobra audaciosa, com as tropas marchando sob uma única águia, projetava a impressão de que uma legião inteira estava presente. Córbulo escolheu um local estratégico para o encontro, uma posição vantajosa para um eventual combate, caso as negociações falhassem. Quando a reunião teve início, Tiridates, desconfiado da imponente força romana, se recusou a se aproximar. A tensão no ar era palpável. As horas se arrastaram, mas nenhum avanço foi feito. Com o encontro fracassado, as duas partes retiraram-se para seus acampamentos, mas, na calada da noite, Tiridates, talvez temendo uma emboscada, se retirou furtivamente, lançando uma ofensiva contra as linhas de suprimento romanas. Vindo de Trapezus, no Mar Negro, os comboios de suprimentos eram vitais para a força romana, mas Córbulo, com sua previsibilidade estratégica, já havia preparado uma rede de fortes ao longo dos passos montanhosos que levavam ao porto, com escoltas adicionais para proteger os recursos. Esta manobra de Tiridates, que outrora havia sido bem-sucedida contra os romanos, não encontrou terreno fértil em Córbulo, que estava bem preparado para o desafio. A precisão das campanhas de Córbulo nunca pode ser subestimada. Embora a cronologia das operações seja nebulosa, Tácito descreve um comandante que, em vez de se apegar a uma batalha decisiva com Tiridates, mudou de tática. Em vez de esperar pelo confronto direto, Córbulo atacou as cidades e fortalezas sob controle de Tiridates, forçando-o a dividir suas forças e enfraquecer a resistência armênia. Cada fortaleza tomada era uma pedra no caminho do rei, pois um rei que não consegue proteger suas cidades perde não apenas território, mas respeito e prestígio. Córbulo, sem hesitar, liderou pessoalmente um ataque à fortaleza de Volandum, localizada no vale do rio Araxes. Suas tropas, bem treinadas e preparadas para o cerco, avançaram implacavelmente. Sob o comando direto de Córbulo, a destruição foi rápida e sem piedade.
O assalto foi implacável. Com picaretas e pés de cabra, as muralhas foram quebradas, enquanto escadas e artilharia romanas abriram caminho para uma invasão total. Os defensores de Volandum foram derrotados, e a população não combatente foi feita prisioneira e vendida como escrava. Mas Córbulo não parou por aí. Duas outras fortalezas, em um esforço simultâneo, também caíram rapidamente, o que semeou medo em toda a região. As cidades vizinhas, temendo a fúria romana, se renderam sem luta. Com o avanço imbatível de Córbulo, o próximo objetivo foi a capital armênia, Artaxata. Antes de começar o cerco, Córbulo teve que enfrentar um dilema estratégico. A ponte do rio Araxes estava sob a vigilância das muralhas da cidade. Então, em uma manobra ousada, ele optou por atravessar o rio em um ponto mais distante, forçando Tiridates a tomar uma decisão crucial. O rei armênio posicionou suas forças em uma planície aberta, provavelmente na expectativa de enfrentar os romanos em terreno favorável à sua cavalaria superior. Córbulo, ciente dessa tática, preparou suas tropas para qualquer eventualidade. Organizou seu exército em uma formação de quadrado, com o centro vazio, protegido por cavaleiros e arqueiros posicionados para garantir que a retaguarda estivesse segura. Quando os confrontos começaram, os arqueiros montados de Tiridates tentaram desestabilizar as linhas romanas, atacando de longe e criando pânico entre as fileiras. Mas Córbulo, com sua disciplina férrea, manteve o controle. Ele lembrava constantemente seus homens da punição que Orfito havia recebido, um exemplo claro de que a desobediência não seria tolerada. Durante o combate, um decurião, sedento por glória, atacou prematuramente e foi abatido pelas flechas inimigas, um lembrete do que estava em jogo. Ao anoitecer, Tiridates, incapaz de causar danos significativos, retirou suas forças para Artaxata. A vitória parecia cada vez mais ao alcance de Córbulo, que não perdeu tempo em seguir a sua próxima jogada. Ele suspeitava que Tiridates se retirava para Artaxata, e considerou avançar à noite para surpreender o rei antes que ele pudesse fortificar a cidade. No entanto, a inteligência militar de Córbulo revelou que Tiridates se afastava, marchando em uma direção distante. No dia seguinte, Córbulo tomou uma decisão decisiva. Enviou suas tropas ligeiras para cercar Artaxata, enquanto a força principal se dirigiu à cidade, impedindo qualquer fuga. Sem a liderança de Tiridates, os habitantes da cidade abriram os portões e se renderam aos romanos, entregando a cidade sem resistência. Em resposta, Córbulo incendiou Artaxata e destruiu suas muralhas, consolidando seu controle e deixando claro que Roma não deixaria nenhuma posição armênia escapar. A marcha romana seguiu implacável para Tigranocerta. Córbulo, sempre pragmático, poupou as cidades que se renderam, mas as que resistiram sofreram as consequências. Quando alguns habitantes se refugiaram nas cavernas das montanhas com suas posses, Córbulo ordenou que os soldados empilhassem lenha nas entradas e ateassem fogo, exterminando qualquer resistência. Enquanto isso, os aliados de Roma saquearam o território dos Mardis, uma tribo que se recusava a se submeter ao poder romano. Com cada vitória, Córbulo forjava não apenas um exército vitorioso, mas também a história de Roma no Oriente. O avanço implacável e a habilidade estratégica de Córbulo tornaram a resistência armênia cada vez mais frágil. Quando chegou a Tigranocerta, os líderes locais estavam divididos, incapazes de decidir se resistiriam ou se entregariam. Um aristocrata importante, Vadando, foi capturado em combate, e Córbulo, em um gesto simbólico de poder, mandou sua cabeça ser decapitada e lançada por sobre as muralhas da cidade com uma balista. A visão da cabeça de Vadando, um presságio sombrio para os bárbaros, os aturdiu a tal ponto que se renderam imediatamente. Córbulo, sempre calculista, fez um apelo aos cidadãos de Tigranocerta, prometendo não puni-los, mas o custo da resistência armênia já havia sido pago. O rei armênio, completamente incapaz de reagir a essa onda de vitórias, viu suas forças se desmoronarem. Vologases, o rei parto, estava atolado em uma rebelião interna e não conseguiu enviar o auxílio necessário. Tiridates, sem opções, foi forçado a se retirar, fugindo para a Média. Mas, com Roma cada vez mais implacável em sua marcha, não havia lugar seguro onde Tiridates pudesse encontrar refúgio. A glória de Córbulo estava consolidada. A Armênia, uma vez um campo de batalha disputado, agora estava firmemente sob o controle de Roma. Após a destruição das últimas fortalezas armênias e a pacificação das regiões leais ao rei Arsácida, a presença romana na Armênia parecia consolidada. No entanto, a paz era frágil e temporária. Em resposta ao caos da guerra e à instabilidade, Nero decidiu enviar um príncipe da casa real Capadócia para assumir o trono da Armênia.
Esse novo rei, também chamado Tiridates, havia passado grande parte de sua vida como hóspede refém em Roma, sendo agora considerado digno de confiança pelo imperador. Com o novo monarca em seu lugar, Córbulo, cumprindo suas ordens, retirou-se da Armênia com seu exército e seguiu para a Síria, que estava sem governador desde a morte de Quadrato meses antes. No entanto, Córbulo deixou para trás uma força de 1000 legionários, 3 coortes de infantaria auxiliar e 2 alas de cavalaria, garantindo que Tiridates pudesse governar com o apoio da poderosa Roma. Em 61 d.C., o novo rei Tiridates demonstrou sua coragem e ambição logo após assumir o poder, lançando um ataque à região de Adiabena, controlada pela Pártia. A mudança no equilíbrio de poder alarmou o rei Vologases da Pártia, que viu sua autoridade ameaçada. O governante de Adiabena, Monobaso, que se sentia desprotegido pelos partos, apelou para Vologases. Em resposta, o rei parto declarou apoio público a Tiridates, enviando-lhe um destacamento de cavalaria sob comando de Monaeses e uma força recrutada entre os adiabenos. Vologases também firmou uma paz com os hircanianos, garantindo que Tiridates pudesse operar com maior liberdade na Armênia. Com essa aliança reforçada, Tiridates se lançou na reconquista de seu trono, enfrentando o que restava da resistência armênia e os partos. Córbulo, por sua vez, enviou as legiões 4ª Cítica e 12ª Fulminata para a Armênia, reforçando a posição romana na região. Embora Córbulo mantivesse outras 3 legiões sob seu comando, ele tinha apenas uma unidade disponível para defender o Eufrates, caso os partos decidissem atacar a Síria. Essa unidade foi rapidamente mobilizada para construir uma linha de fortes ao longo do rio, garantindo o controle das fontes de água vitais. Além disso, Córbulo escreveu a Nero, pedindo nomeação de um novo legado para supervisionar a guerra na Armênia, dado o difícil equilíbrio entre proteger a Síria e manter o controle da região armênia. Monaeses, comandante das forças partas, marchou para Tigranocerta, mas rapidamente descobriu que Tiridates estava bem preparado para a defesa da cidade. O rei armênio havia estocado grandes quantidades de provisões e reforçado a guarnição com as tropas romanas deixadas por Córbulo. Além disso, os cavaleiros partos, acostumados à guerra de movimentos rápidos, não estavam preparados para os rigores de um cerco, especialmente com a escassez de forragem local, agravada por uma nuvem de gafanhotos que destruiu a vegetação ao redor. O contingente da Adiabena assumiu a responsabilidade principal no ataque, mas sofreu pesadas baixas, sendo forçado a recuar após ser repelido pelas forças romanas. Após o fracasso do cerco, Córbulo enviou um centurião como embaixador para Vologases, que havia se deslocado com sua corte e exército para Nisibis. O insucesso das operações partas e a falta de suprimentos forçaram o rei parto a ordenar a retirada de Monaeses, que voltou para Pártia. Durante as negociações subsequentes, foi acordado que os embaixadores partos seriam enviados a Roma para discutir a paz, enquanto os romanos também se retirariam da Armênia. Tiridates, possivelmente acompanhando os embaixadores, foi reconhecido como rei, desde que aceitasse governar com a permissão de Nero. No entanto, os termos impostos por Roma foram considerados inaceitáveis pelos partos, o que resultou no reatamento da guerra em 62 d.C. Quando o novo legado, Lúcio Cesênio Peto, chegou para assumir o comando da Capadócia e possivelmente da Galácia, além de supervisionar a guerra na Armênia, o clima de incerteza tomou conta do exército romano. Os rumores sobre a falta de preparação de Peto, além de sua inexperiência no campo de batalha, causaram uma grave desconfiança entre as tropas romanas, e muitos temiam que ele fosse incapaz de conduzir a campanha com a eficácia de Córbulo. Peto iniciou sua incursão com audácia, levando seu exército à Armênia para enfrentar uma nova invasão parta liderada por Tiridates. Porém, a falta de suprimentos e o nervosismo de seus soldados logo se tornaram evidentes, e a organização do exército se desintegrou. As derrotas iniciais foram seguidas por um colapso total da moral das tropas, e uma das unidades de cavalaria auxiliar panoniana, considerada uma tropa de elite, foi derrotada em combate. Peto, incapaz de coordenar efetivamente as tropas, se viu cercado em um acampamento improvisado e mal defendido, vítima de uma situação que ele mesmo contribuiu para criar. A derrota romana foi iminente. A situação se deteriorou rapidamente. Os soldados de Peto foram forçados a abandonar os acampamentos e a construir uma ponte de barcos sobre o Arsânias, a fim de permitir a retirada das forças romanas. No entanto, os partos, triunfantes, aproveitaram a oportunidade para humilhar os romanos. Os rumores indicam que os soldados de Peto,
em uma tentativa de escapar da vergonha. Construíram a ponte esperando que ela cedesse sob o peso de um elefante. Mas Vologases fez questão de atravessar o rio montado na criatura, simbolizando a vitória de seu exército. A retirada de Peto se tornou uma fuga desorganizada, com os romanos sendo saqueados pelos armênios e forçados a percorrer quase 40 milhas romanas em um único dia, abandonando os feridos e doentes que não puderam acompanhar. Córbulo, que estava próximo, ao encontrar os fugitivos ao cruzar o Eufrates, agiu rapidamente. Ele enviou uma unidade de 1.000 homens, uma vexilatio de cada uma das 3 legiões, junto com tropas auxiliares, para fazer frente à crise. A chegada de Córbulo representou a última esperança para a situação desastrosa que se desenrolava. Ele foi informado de que os soldados de Peto haviam queimado grandes reservas de alimentos, e que, se tivesse chegado antes, a situação poderia ter sido diferente. Apesar de sua competência, Córbulo não pôde evitar o desastre causado por Peto. Quando ele se recusou a invadir a Armênia em resposta aos pedidos de Peto, a gravidade da derrota foi finalmente revelada. A retirada desordenada dos romanos e a humilhação dos soldados se tornaram um marco da campanha, e Peto foi chamado de volta a Roma, onde, ao invés de uma punição severa, recebeu uma reprimenda irônica por sua falta de liderança e autoconfiança. Em meio ao caos político e à pressão crescente do Império, Tácito, embora crítico da administração de Nero, não hesitou em aprovar a decisão do imperador de arriscar uma guerra incerta em vez de ceder a uma paz vergonhosa que enfraqueceria Roma. Para garantir que a Armênia permanecesse sob controle romano, Nero nomeou Caio Sestio Galo como governador da Síria e confiou a Córbulo, uma vez mais, a responsabilidade pela Armênia, com autoridade para fazer a guerra, caso fosse necessário. A magnitude dessa autoridade foi comparada por Tácito a que Pompeu teve durante a guerra contra os piratas, uma alusão à força e ao poder de Córbulo, que, agora, governava com uma liberdade rara para os legados imperiais. A chegada de reforços foi fundamental para Córbulo. A 15 Apolinaris, vinda da Germânia, se juntou às suas forças, resultando em uma força de campo robusta composta por 4 legiões, além de Vexilatio das legiões do Egito e da fronteira do Danúbio, acompanhadas de uma imensa força de infantaria e cavalaria auxiliares. Com essas legiões sob seu comando, Córbulo estava pronto para reverter o curso da guerra e fazer justiça à derrota sofrida anteriormente em Randeia. Antes de iniciar a invasão da Armênia, Córbulo, sempre atento ao simbolismo e à disciplina de suas tropas, realizou as cerimônias religiosas adequadas para purificar o exército, relembrando suas vitórias anteriores e responsabilizando Peto pela falha de 62 d.C. Com um novo e bem treinado exército romano a seu comando, Córbulo se encontrou frente a frente com a possibilidade de uma diplomacia decisiva. Vologases e Tiridates, percebendo a magnitude da ameaça romana, buscaram negociações. Os 2 exércitos se encontraram perto de Randeia, e Córbulo delegou ao filho de Peto, um tribuno de uma das legiões, a árdua tarefa de enterrar os mortos da batalha anterior, uma cerimônia silenciosa de reflexão sobre o sacrifício. Após um período de negociações tensas, Córbulo e Tiridates finalmente se encontraram sob respeito mútuo. Os 2 comandantes desmontaram de seus cavalos e se cumprimentaram formalmente, um gesto de desarmamento e honra, antes de selar o tratado que poria fim à guerra. O novo rei da Armênia, Tiridates, ao depositar seu diadema diante de uma estátua de Nero, reconheceu que seu direito ao trono da Armênia dependia da aprovação de Roma, um ato de submissão pública à autoridade imperial. Como parte do acordo, os 2 exércitos realizaram manobras militares conjuntas, com a presença de Córbulo no centro das forças romanas, tendo uma estátua de Nero colocada sobre a cadeira do magistrado, como um símbolo indiscutível da supremacia romana. Durante um banquete que se seguiu, Córbulo, com sua eloquência inconfundível, detalhou a rotina militar romana, sempre destacando a disciplina e a organização que tornavam seu exército incomparável. Essa exibição de poder, típica da diplomacia romana, foi mais do que um simples gesto político, mas uma reafirmação da autoridade do império sobre os aliados e vassalos. Ao final das campanhas, o principal objetivo romano foi atingido. Tiridates havia reconhecido formalmente que seu trono dependia da aprovação de Nero. A guerra, pelo menos em termos práticos, estava resolvida. Contudo, apesar de seu sucesso, Córbulo não recebeu permissão para ocupar permanentemente a Armênia ou transformar a região em uma província romana. A Roma imperial, embora confiante no poder de Córbulo, continuava a limitá-lo em suas ações. Ele não recebeu autorização para lançar uma invasão em grande escala contra a Pártia, e sua liberdade de ação foi constantemente restrita pelas ordens de Nero e seus conselheiros. No entanto,
a supervisão de Nero permitiu a transferência de reforços para aumentar a força militar romana no Oriente. Córbulo não tinha carta branca para atuar como quisesse. Apesar das limitações impostas pelo imperador, Córbulo inspirou suas tropas de uma forma que lembrava os grandes generais da República. Sua capacidade de comandar e sua habilidade estratégica lhe conferiram um respeito profundo, não só entre seus soldados, mas também entre os cidadãos romanos, que viam nele uma liderança imbatível. No entanto, a Roma imperial era diferente da Roma republicana. A ascensão de qualquer comandante aos píncaros do poder estava sempre imersa em desconfiança. Rivalidades políticas continuavam a ser alimentadas por outros governadores e aristocratas romanos, que desejavam apagar a proeminência de Córbulo e conquistar sua própria glória. Em 60 d.C., enquanto Córbulo ainda consolidava seu controle sobre a Armênia, um novo conflito eclodiu na Britânia. A rainha Boadiceia, líder dos Iceni, incitou uma revolta generalizada contra Roma, com uma violência que queimou as cidades e semeou o caos no leste da Britânia. Camuloduno, atual Colchester, Verulamium, St. Albans, e Londinium, Londres, caíram rapidamente sob o furor dos rebeldes, com massacres brutais, torturas e incêndios que destruíram a infraestrutura romana na região. O impacto dessa revolta ecoou em Roma, onde o império se preparava para uma resposta implacável. O legado Caio Seutônio Paulino, já em campanha na ilha de Mona contra os druidas, foi rapidamente chamado para conter a revolta. Contudo, quando Paulino se deparou com uma força rebelde muito maior do que o esperado, ele foi forçado a lutar com um número muito inferior de tropas. Em uma batalha decisiva, Paulino e seus homens enfrentaram os Iceni em um terreno favorável, um desfiladeiro coberto por bosques que lhes oferecia vantagem. O confronto foi brutal e custoso, mas a disciplina romana prevaleceu, e os bretões foram derrotados. Boadiceia, após sua derrota, cometeu suicídio, deixando a Britânia ainda marcada pelo sangue e pela destruição. Com a vitória, Paulino foi chamado a Roma para enfrentar acusações de brutalidade na repressão da revolta. O Império, mais preocupado com a imagem política e com a paz duradoura, não se importava com os danos causados aos rebeldes, mas sim com a necessidade de manter uma política de clemência. No entanto, enquanto Paulino enfrentava o peso de sua vitória, Córbulo, com sua habilidade e lealdade a Roma, continuava a inspirar e liderar suas tropas no Oriente. Em 67 d.C., com Nero partindo para a Grécia para se exibir nos Jogos Olímpicos, a sombra da traição se estendeu sobre Roma. Córbulo, acusado de conspirar contra o imperador, foi convocado para se reunir com Nero na Grécia. O destino do comandante, uma vez imbatível, estava selado. Nero, em sua paranoia crescente, deu a Córbulo a opção de morrer por suicídio, poupando sua família da destruição. Assim, o grande comandante romano, que outrora havia conquistado a Armênia e mantido a ordem no Oriente, encontrou seu fim trágico nas mãos de um imperador mais preocupado com sua própria segurança do que com a honra de seus generais. Este é o legado de Córbulo, um comandante que, mesmo no coração de uma política imperial traiçoeira, conseguiu manter sua honra e sua autoridade até o último momento, lembrando-nos que, na Roma imperial, até os maiores heróis podem ser tragicamente destruídos pela fúria de um imperador inseguro.